O fim do mundo. Olha, o livro de Joel, capítulo 2, parágrafo 1 e 2, do Primeiro Testamento. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Olha, eles dizem isso aqui. Quando foi escrito isso aqui? O livro de Joel, ele foi escrito entre 400 e 800 antes da Era Comum. É a época que foi escrito esse livro aqui. E aqui ele diz, olha, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Tá vendo? Mais de 2.400 anos, eles já diziam que esse fim do mundo, o dia do Senhor, já estaria perto. Joel, não é? Capítulo 2, parágrafos 1 e 2. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Veja que isso aqui foi escrito entre 400 e 800 antes da Era Comum, mais de 2.400 anos atrás, eles já esperavam aí o Salvador. E já contavam que seria o fim, e que esse fim estaria próximo. Hoje, mais de 2.400 anos depois, as pessoas continuam com a mesma ladainha. Joel, capítulo 2, parágrafos 30 e 32. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? No Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Veja, é o mesmo livro. Mais de 2.400 anos atrás. Aos demais, eu já dei boa noite pelo chat. Agora, vamos aqui aos evangelhos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, parágrafo 1 e 2, que está no Segundo Testamento da Bíblia. Veja o que diz aqui. Aqui são as contradições nos evangelhos. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Ainda em Marcos 13, capítulo 13, parágrafo do 1 ao 27. E saindo ele do templo, disse-lhe uns dos seus discípulos: Mostre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvis guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim.
Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Veja que aqui ele está dizendo que haverá todas essas coisas aqui. Nação contra nação, terremotos em diversos lugares. Essas coisas sempre existiram, sempre aconteceram. Nação contra nação tinha muito mais no tempo antigo, no tempo de Jesus, no tempo dessa escritura aqui, no tempo da criação desse personagem. Existia muito mais nação contra nação. Por isso o escritor escreveu isso aqui. Existia muito mais guerras, terremotos, já existia. Já existia tremor de terra, já existia inundações, já existia tsunamis. Tudo isso existia. Doenças, essas coisas sempre existiram. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis. Perseguição de religiosos contra religiosos sempre aconteceu também. Nos tempos antigos, foi pior ainda do que hoje. Hoje tá é boa coisa. Por isso o escritor escreveu isso aqui também. Por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E hoje em dia, as pessoas estão dizendo, os cristãos aí, que esse dia está próximo, que Jesus está voltando, o tempo todo, a mesma ladainha. E aí, esse evangelho foi pregado a todas as nações? Não, nem nunca vai ser. Esse evangelho nunca vai ser pregado a todas as nações. De modo algum. Jamais. Isso aqui está dizendo que, para Jesus voltar, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. O evangelho vai ser pregado a todas as nações. Isso aqui nunca vai acontecer. Despertar da essência primordial está dizendo que está impossibilitado, bloqueado para participar da live na sala. Amigo, eu realmente não sei o que está acontecendo, viu? Deve ser algum problema na sua conta. Será que é só na minha live? Ou isso acontece com a live de outras pessoas também, para você? Porque aqui você não está bloqueado, de modo algum, certo? Eu não sei o que está acontecendo no seu caso. Então, aqui, ó, quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Tá vendo? Aqui ele está dizendo que você não vai dizer nada. Quem vai dizer é o Espírito Santo. Deixa eu ler novamente, ó. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Por acaso isso aqui já aconteceu alguma vez? Não. Pessoas fingem estar com o Espírito Santo. Pessoas têm reações emocionais ao achar que no ambiente que ela está existe Espírito Santo, ou existe demônios, ou coisa do tipo. E o irmão, agora vem aqui uma coisa muito ruim de se ler, muito ruim de se apresentar. Essas palavras aqui. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todo o amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, meu amigo. Veja aqui
que há aqui uma tentativa de manipulação, não de um Deus tentando te manipular, não de um espírito, mas sim de uma pessoa, ou de uma religião, de um conjunto de pessoas, tentando te manipular. Veja aqui, o que é que diz? E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Veja bem. Lembra do vídeo que eu mostrei? Que até aquele vídeo tem uma reivindicação naquele vídeo, certo? Se um dia meu canal passar a ser monetizado, aquele vídeo eu não receberei monetização. O vídeo não foi excluído, mas ele tem uma reivindicação por causa do vídeo que eu apresentei da TV, certo? Lembra que lá no vídeo mostra cristãos sendo mortos, açoitados, presos, torturados, lá no Oriente Médio, porque estavam lá pregando o Evangelho de Cristo, e eles oram todos os dias, a todo momento, para Cristo os livrar das mãos dos perseguidores, e nada acontece? É porque não existe Jesus, é porque não existe Deus Javé. E aqui é uma tentativa de manipulação. Veja, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho levantarão os filhos contra os pais e farão morrer. E aqui ó, fala mais à frente, sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Está dizendo que mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo, sendo açoitado, tendo familiares mortos, você tem que perseverar até o fim para ser salvo. O que é que ele está dizendo aqui? Ele não vai te proteger. Você está lutando por uma causa duvidosa, por uma causa que não é evidência, por uma causa que não tem precedente, por uma causa que não tem nenhuma evidência que isso aqui vai acontecer. Uma promessa totalmente ilusória. É muito perceptível isso aqui. Você pode comparar com a realidade. Veja o vídeo que eu apresentei no outro vídeo, o vídeo da TV, dos cristãos sendo perseguidos. Aquilo ali é uma realidade. Temos aqui Francis Farago. A palavra usada para o mundo onde o evangelho seria pregado é ecumene, ou seja, apenas ao mundo romano. Não era para o mundo todo. No caso, dentro da lógica, sim, seria para eles, porque é uma religião deles, dentro da lógica, né? Mas não vamos falar de lógica quando falamos de religião. A religião aqui está falando do mundo todo. Por quê? Porque o Deus de Israel seria o pai de todas as nações. A religião cristã, a religião judaica, primeira religião judaica, né? Ela teria que se espalhar no mundo todo. Só que aqui é Segundo Testamento, aqui é a religião cristã, certo? Cristianismo. E o cristianismo aqui está querendo se espalhar no mundo todo. Por quê? Porque Jesus seria o avatar do Javé. Dentro da religião cristã, seria o Filho, que é ele mesmo. No caso, isso aqui é um tipo de avatar. Aí ele seria espalhado no mundo todo. Então, dentro da religião, não seria apenas para o mundo romano, nem muito menos para os israelitas. Seria para o mundo todo, todas as nações. Veja que aqui ele fala, todas as nações, não apenas o mundo romano. Como eu li aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, para você ver. Tá vendo aqui, ó? Como não é, aqui não diz só para o mundo romano, ó, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, entendeu? Então, é no mundo todo, o mundo, o planeta inteiro, todas as nações. É importante deixar isso aqui claro. Então, continuando aqui, ó. Aqui. A partir daqui. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, está onde não deve estar. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para a casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte para trás a tomar as suas vestes.
Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Por quê? Naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou elo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios. Será que ele está falando aqui já do Henrique Cristo? Para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Veja, que aqui mais adiante ele diz, olha, mas vos vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, aqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Isso aqui, pessoal, é algo que é impossível de acontecer. Isso aqui jamais acontecerá. Olha. Aqui diz, ora, naqueles dias de aflição, o sol se escurecerá e a luz não dará sua luz. A lua não dará sua luz. Ora, se o sol se escurecer, a terra será congelada. Nenhum ser humano conseguirá ver nada. Nenhum ser humano estará vivo para pregar sua religião, para ser salvo por Deus nenhum. E a lua não dará seu brilho, porque a lua reflete a luz do sol. Certamente que o escritor não sabia disso. Mas aqui coincidiu com a situação. Isso aqui não é porque o escritor sabia que a lua refletia a luz do sol. Quando ele diz que o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Não. Ele não sabia disso. Por quê? Porque eles acreditavam em um mundo de uma terra plana. A lua tem luz. Veja que lá no Gênesis fala 2 luzeiros, um para o dia e um para a noite. Olha só aqui, ó. Agora vamos ver Lucas, né? Por quê? Eu li aqui para vocês, olha, Marcos, não foi? Eu li aqui, ó. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal no céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Marcos, Evangelho de Marcos. Agora vamos ver aqui, ó, o Evangelho de Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, é-lo aqui ou é-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Aqui há uma contradição entre Marcos e Lucas. Por que há uma contradição entre eles dois? Porque eles estão falando de uma lenda. E uma lenda há alterações, há modificações. Nação eleita. Sim, eu vi esse vídeo aqui, ele falou Ministério da Razão, a irmãzinha lá te deu uma surra de Bíblia. Eu vi esse vídeo aqui, como é que aquela irmãzinha lá deu uma surra de Bíblia do professor Fábio de Oliveira? Como? Está falando da irmãzinha lá que foi, entre aspas, debater com o Fábio de Oliveira. A irmãzinha, deu para ver que ela não tem muito conhecimento sobre o assunto e também ela não tem assim um bom discernimento para debater com um ateu que tem um conhecimento como o Fábio de Oliveira. A irmãzinha estava falando de fé, estava falando de crença. É por isso que eu evito abrir a live para crentes darem suas palavras, porque geralmente as pessoas vêm falar de fé, de crença, como se fosse evidência. Fé e crença, meu amigo aí da nação eleita, não evidencia nada. Fé e crença não quer dizer nada.
não prova nada, não evidencia e não indica nada, além de o fanatismo de uma pessoa. Francisco de Souza, boa noite, RC, boa noite, Francisco de Souza. Tia Teia, que bom que vou ficar. Se esse Deus for da Bíblia, eu não quero ir com ele, não. Pois é, tia Teia. Ainda bem que isso é só um personagem. Já pensou se fosse realmente um ser real, como estaria o mundo? O mundo não estaria como está, o mundo estaria bem pior. Veja como era o mundo no tempo da Bíblia. Nem se compara aos dias de hoje. Estamos bem melhor hoje sem ele. Desmascarando a Bíblia, Deus é um egoísta e cruel. Pois é, amigo. Tia até novamente, tá de sacanagem, né, nação eleita surra? Até os amigos delas cristãos estão falando que ela passou vergonha. Então, é muito visível, não é? É porque, tia Teia, muitos evangélicos, eles não conseguem enxergar a realidade, eles tentam distorcer a realidade para favorecer suas crenças. Mas assim, pessoal, vocês que são evangélicos, que são crentes, acreditam em um Deus, vocês devem ser coerentes. Vocês não devem entrar em desespero ou se agarrar em qualquer coisa para tentar evidenciar seu Deus. Não. Deus, sendo uma realidade, ele se prova por si só, entendeu? Você não precisa se esforçar para provar seu Deus, correr atrás, ficar buscando aqui, buscando ali, e tentando se aproveitar de acontecimentos, coisas do tipo, para tentar evidenciar o Deus que você acredita. Se ele for real, ele se prova por si só. Se ele não for, você não tem nada a perder com isso. Isso aí é só uma ilusão da cabeça de vocês. Ateu, bel prazer, não existe Deus nem demônio, existem pessoas do bem e pessoas do mal. Exatamente, ateu. Exatamente. Pessoas fazem o bem e pessoas fazem o mal. Você pode ver dentro da Bíblia que as pessoas que invadiam as casas dos outros, matavam as crianças, os animais, tudo. Deus nenhum jamais desceu para ferir alguém, para matar alguém. Eram as pessoas que se matavam entre si e usavam seus deuses como desculpa. Eles criaram o próprio Deus de acordo com seus costumes. Bom, pessoal, eu apresentei para vocês aqui, não é que o fim do mundo aí, de acordo com a Bíblia, é impossível, não vai acontecer. Então, eu estou aqui com... Vamos ver se eu conseguir ver. Estou aqui com 1h e 43 minutos de live. Ninguém quis participar. E eu acho que eu vou encerrar a live por aqui, tá bom? Então, ficou claro aí, né, que desde o Antigo Testamento, lá no livro de Joel, como eu apresentei aqui, as pessoas já previam o fim do mundo, já estavam esperando aí um Messias, um Salvador, estariam esperando aí Deus, o Deus Javé, agir e levar aí seus escolhidos, arrebatar as pessoas, julgar os vivos e os mortos. Desde lá a antiguidade, há pelo menos 2.500 anos atrás. E aí, há aproximadamente 1.600 anos, 1.700 anos, novamente as pessoas falando aí do fim do mundo e com coisas impossíveis, com coisas incabíveis dentro da realidade, como estrelas caírem sobre a terra, como uma figura de um homem vindo sobre as nuvens e toda a terra vendo aquele acontecimento, presenciando e assistindo e podendo visualizar aquele acontecimento, coisa que jamais poderá acontecer. E a Bíblia está cheia de ilusões, como o sol parando, como o homem sendo engolido por um peixe, passando 3 dias na barriga e ainda saindo vivo, como homens entrando dentro de fornalhas e saindo vivo, coisas impossíveis, como o mar sendo aberto pela força de um vento e pessoas passando no meio desse vento sem ser afetada, tudo coisas impossíveis, coisas incabíveis dentro da realidade, da lógica. E aí você acredita nisso, por quê? Porque no Novo Testamento da Bíblia diz que este Deus é o Deus do impossível. Mas é impossível mesmo, né? Impossível de existir, impossível de agir, impossível de reagir a qualquer coisa. Vemos aqui hoje no mundo
e no tempo antigo, em todo o tempo, crianças sendo torturados, animais sendo torturados, pessoas sofrendo, cristãos sendo abusados, mulheres cristãs sendo abusadas sexualmente, implorando por esse Deus, por um livramento, e nada acontece, nada os livra. Veja, dentro da própria Bíblia, tem citações lá, por exemplo, no livro de Levítico, deixa eu ver aqui, no livro de Levítico, onde ele fala sobre as mulheres que seriam violentadas, coisas do tipo, no livro também de Números também, eu acho que fala sobre isso. Você vê que já seria acontecimentos da época, desde os tempos antigos, muito mais naqueles tempos, acontecia muito mais, porque naquele tempo as mulheres, elas eram tidas como objeto, elas não eram tidas como os homens, né? Com pensamentos, com vontades, nada disso. A mulher era praticamente um objeto. Veja que no caso lá de Siquém, na Bíblia, além de Siquém ter estuprado a mulher, o pai dela ainda deu ela para ele, praticamente vendeu ela para ele. A mulher era mantida como um objeto. Veja que na Bíblia defende também que a mulher ela deve se casar com seu violentador, com seu estuprador. E você imagine uma mulher ter que casar, ser submetida a conviver com seu violentador, com seu estuprador. Isso é um absurdo, pessoal. Como é que um Deus, uma divindade, é conivente com esse tipo de coisa? Não faz sentido, não tem lógica. O Deus dos hebreus, dos israelitas, é um Deus criado por eles. É um Deus inexistente, conivente com as práticas deles, daquele povo daquela época, era um povo praticamente selvagem. Quero agradecer aqui a vocês pela participação, aqui pelos comentários do chat. Muito obrigado e até o próximo vídeo.